você vai ver que o período clássico da filosofia, ele trata de uma coisa, a arte de viver humanamente bem. Qualquer livro desse período é um livro que vai te falar sobre como viver de uma maneira que te permita ampliar consciência, chegar mais próximo da sabedoria, ter uma existência propriamente humana. Você pega o estoicismo, é o tempo todo falando como reagir diante da vida, como controlar as próprias emoções. Então você vai ter toda uma estrutura de pensamento para ser um condutor do ser humano no seu crescimento enquanto ser humano. Ah, por que que estou sofrendo? Porque fizeram tal coisa comigo. Não é bem por isso. Você está sofrendo porque a virtude que você tinha que ter possuído para que aquilo não te ofendesse, você não tinha. A atitude que você tinha que ter tomado, você não soube tomar. O valor que eu tinha que ter conquistado, eu não soube conquistar. Portanto, eu sofro por aquilo que está no futuro, por carência. Aquela pessoa me atingiu por quê? Porque eu era tão vulnerável que me deixei atingir. Porque eu dava tanta importância à opinião alheia que deixei ela me ferir. Ou seja, faltam coisas para mim. O sofrimento tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado. Chega a um ponto tal que, diante de uma situação dolorosa, recomendo a vocês essa reflexão. Perguntem, o que está me faltando aqui para que isso não me atingisse? Uma pessoa te atingiu, uma pessoa te feriu, uma situação qualquer te ofendeu. O que está faltando em mim para me proteger para que isso não tivesse me ferido? Aí você vai perceber que talvez você esteja um pouco atrasado em relação ao ritmo da vida. Porque a vida tem uma programação, vai trazendo experiências. O que você tinha que ter feito? Tinha que ter ido adquirindo virtudes para poder suportar as experiências. A vida foi mais rápido do que você. Ela deu uma experiência e você não tinha conquistado a virtude ainda. Você ficou para trás. Ou seja, nós sofremos em geral não é pelo que aconteceu, mas é pela virtude que a gente precisava ter que a gente não tem ainda, que está lá no futuro. É por carência que a gente sofre, daquilo que a gente ainda não construiu. Muito mais do que por aquilo que está no passado. É pelo que está no futuro. Isso é interessante a gente perceber. Aquele acontecimento te mostrou que está faltando alguma coisa importante. E que, portanto, você deve providenciar urgentemente. Eu me recordo que uma vez, muitos anos atrás, eu sempre conto esse detalhe porque eu achei tão significativo simbolicamente. Eu tive um sonho em que eu estava grávida e não queria deixar a criança nascer no momento do parto. Por alguma razão, eu temia alguma coisa, não lembro dos detalhes. Eu sei que eu me abraçava aquela barriga e não queria deixar a criança nascer. E as dores eram horríveis. E eu fiquei com essa imagem, ficou muito impactada em mim essa imagem. Sabe o que é você ter alguma coisa germinando dentro de você, querendo vir à vida, e você não deixa? Você imagina o tanto das nossas dores que devem vir daí? Frustrações, angústias, depressões. Tem algo dentro de nós que veio ao mundo para dar um recado, que veio ao mundo para realizar uma missão, e a gente não deixa. O nosso tempo está todo dividido entre banalidades, entre superficialidades, entre coisas absolutamente desimportantes. E eu não tenho um momento de vida interior, eu não tenho um momento onde eu manifeste aquilo que eu realmente sou. Diz que isso provoca um processo de como se fosse um parto, que não está conseguindo ser realizado. Você não está deixando que você mesmo nasça no mundo. E vem dores daí que o homem às vezes não sabe interpretar que dores são essas. Que aí ele procura 1000 outras causas. Ah, pode ser, porque quando está doendo algo e você não sabe o que é, o que você vai fazer? Vai associar as coisas que você conhece. Estou sentindo dor porque quando eu era pequena, a minha mãe fazia tal coisa. Pronto, achei um culpado para a minha dor. Não é. Você está sofrendo porque você está alienado da tua própria alma. Mas está doendo, você tem que encontrar um culpado. Ah, eu estou sofrendo porque fulana terminou comigo. Não é. Você está sofrendo porque você não suporta mais a si próprio. Você não suporta viver fugindo de si mesmo do jeito que você faz. Você não suporta mais ser tão alienado do jeito que você é. É por isso que você está sofrendo. Mas como a gente não quer tratar de curar essa dor, a gente trata de não ver também. E aí vivemos sentindo dores que a gente vai estereotipando as fontes. São sempre as mesmas coisas. E não são, na verdade. Não foi aquilo. Não foi aquilo. Não foi porque a mãe disse tal coisa, nem porque a namorada terminou, nem porque o emprego é assim assado. Não foi isso.
foi frustração. Você, quando se recolhe a sós consigo mesmo, não suporta a frustração que você sente pelo tipo de vida que está levando. Os anos vão passando. Um belo dia tem aquele parabéns para vocês, aniversário. Você conta lá quantos anos eu já estou, quantos ciclos eu já fechei, o que eu fiz dos meus sonhos? Nada. O que eu realizei que faz com que a minha vida tenha valor na Terra? Nada. O que eu fiz? Sobrevivi. Tentando curtir o máximo. Sobrevivi, mas nada. Vamos sobreviver. Até uma planta sobrevive. Você é um pouquinho mais dotado de recursos do que uma planta, meu caro. Pouquinho mais. Dava para fazer mais, eu acho. Significa a tua alma pressionando para nascer e você não deixa ela nascer. É um parto impedido, interrompido. E é a mãe das dores. E às vezes a gente dá outros nomes para ela e não sabe que o que está doendo é ela. Diz que o homem que está em paz com a sua própria alma, que realiza coisas das quais ele pode dizer: fiz diferença ao mundo, somei, fiz alguma coisa de valor. Esse homem está muito preparado até para a morte. Ele sabe que se ele deixar o mundo nesse momento, tá bom. Eu vou deixar de fazer uma série de coisas, dava para fazer mais, mas já fiz algo, não vivi em vão. Minha presença no mundo já fez diferença, não vivi em vão. Tá? Se o homem tem a certeza de que a sua vida está fazendo diferença no mundo, provavelmente a maior parte das dores que os homens padecem não teriam. Porque a maioria vem daí. E a gente não sabe atribuir a fonte. Existe um sentido para todas as experiências do mundo, existe um porquê. Nada é por acaso. Quando o homem acredita que o mundo é casual, que a vida é casual, ele acredita que a qualquer momento vai cair alguma coisa na cabeça dele, não porque tem alguma necessidade, mas porque simplesmente ele deu azar. Essa tal dessa instituição do azar, que é uma tremenda de uma besteira. Assim como o seu oposto, sorte, não existe nem sorte nem azar. Existe lei da necessidade, que dá a cada um aquilo que lhe corresponde em cada momento. Se eu confio que a vida é assim, e sabe o que tem que dar a cada um a cada momento, eu acredito que o que acontece comigo é porque eu necessitava dessa experiência. E isso me dá uma calma muito grande. Confiar na vida nos dá uma calma muito grande. Quando você acredita que é caos, você pensa, uma injustiça, o que eu vou fazer? Não tem recurso, o universo é caos. Quando eu acredito, o universo é cosmos, mais cedo ou mais tarde eu vou entender o propósito dessa experiência. Mais cedo ou mais tarde eu vou entender por que eu tive que passar por ela. Porque ela tem um sentido. Tudo tem sentido, porque essa experiência não teria. Então, mais cedo ou mais tarde eu vou entendê-la. E isso dá uma calma muito grande. Portanto, as dores psicológicas, elas são, sobretudo, superadas, digamos assim, suportadas através de confiança na vida e serenidade, uma capacidade de conseguir controlar as nossas emoções, manter-se sereno. Dor mental não é só dor de cabeça, não. É dor realmente de você não saber quem você é no meio desse vozerio do mundo. Falta de identidade, falta de ideias próprias. Você olha no espelho e diz, quem é você, ser humano? O que você pensa? Quais são as coisas que você acredita? Onde você quer chegar? Não tem resposta nenhuma, tem que ver o que todo mundo está fazendo para responder. Porque eu nunca parei para pensar nessas coisas. Eu tenho que procurar ver o que está na moda pensar sobre isso, para ver o que eu penso, porque eu não construí uma ideia. Não tem nada que seja realmente meu, ou seja, eu sou ninguém. Quando você pega e faz uma estatística, a média das respostas das pessoas do Brasil nesse momento, e depois pega um outro cidadão e a resposta individual dele coincide exatamente com a média, o que eu posso deduzir disso? Ele não pensou, ele foi pensado. Ele só clonou o que todo mundo está pensando. Não tem um matiz de reflexão própria, um matiz de ter parado e pensado a própria vida, um matiz de conhecer a si mesmo. Não tem nada. Ele pensa o que todo mundo pensa. E isso dói, sabia? Isso dói. Isso dá um vazio terrível. Eu não sei quem eu sou. Sou um estranho para mim mesmo. Quando entrei em Nova Acrópole, eu era uma garota, e o meu professor chegou para mim e me disse, me diz uma coisa no teu dia que tenha te feito feliz. Quais são as coisas da tua vida que te fazem feliz? E eu não sabia responder. Eu tinha 24 anos e eu não sabia o que me fazia feliz. Cheguei em casa e fui pensar nisso.
Ah, um momento que eu estava no happy hour, não estava nada feliz. Eu não bebo, todo mundo bebia, eu ficava chateada dessa. Ah, um momento que eu estava em tal lugar. Não, também não estava. Por que eu estou fazendo essas coisas então se não me dão felicidade nenhuma? Ah, porque todo mundo faz. E quando é que eu estava feliz? Ah, um momento que eu estava mexendo na terra e plantando uma roseira. Ah, bom, agora eu descobri o que me faz feliz. Aí eu cheguei na frente do espelho e falei, que absurdo, você com 24 anos não sabia nem o que te faz feliz. Ficou fazendo o que esses 24 anos? É incrível isso, esse desconhecimento de si próprio, esse total anonimato em que a gente vive diante de nós mesmos. Isso dói também. Daí vem as chamadas dores mentais, falta de identidade, falta de ideias próprias, falta de saber quem você é no esquema do mundo. Falta vida interior. Falta reflexão, falta um diálogo interno, falta prática de virtudes, falta deixar a tua alma se expressar. Então, a partir da impermanência do material, descobrir em si algo de natureza duradoura, que justifica todo o demais, agir segundo valores espirituais. Para nesse momento e olha as coisas que te fazem feliz, as coisas que você tem. Alguma delas vai ficar contigo para sempre? Provavelmente não. A casa não, o carro não, as roupas não, até as pessoas que estão à nossa volta, se são mais velhas que nós, é provável que não fiquem com a gente para sempre. Não é isso? Tudo é impermanente. Vocês acham que isso não é fonte de angústia? O ser humano precisa de coisas que não passam. Ele precisa de uma dose de eternidade. Quando eu amo, por exemplo, a justiça e procuro ser justo, quando eu amo a generosidade, procuro ser generoso, e eu chego diante do espelho e me garanto, serei generoso enquanto eu respirar. Eu serei justo enquanto eu respirar. Isso não vai me deixar nunca, sabe por quê? Porque eu não vou permitir. A consciência nasce do contraste, gente. No contraste entre aquilo que permanece e aquilo que passa, você descobre quem é você. Nós temos muito mais a ver com essas coisas que permanecem do que com as que passam. A soma dessas coisas que permanecem é a nossa identidade. E se a gente não encontra nada, a vida se torna tremendamente angustiante. São as dores espirituais. A falta de vida interior. Falta de uma reflexão sobre o que é verdadeiro no meio de todas essas coisas que estão sempre sendo tiradas de nós. O que fica, o que permanece.